Olá, alunos da primeira série de ensino médio, tudo bem? Eu sou o professor Johan Oliveira Nietzsche, sou professor do componente curricular, filosofia e história. Hoje eu vou dar aula para vocês de filosofia. Qual o assunto? O assunto que nós vamos falar hoje é o que é filosofia. Vamos lá? Qual que é o nosso objetivo de hoje? O objetivo de hoje é conhecer o conceito e a definição de filosofia e compreender as principais características da filosofia, um componente curricular que é muito importante, que vocês vão ver hoje, depois que eu explicar para vocês. Então vamos lá, para o nosso início de conversa. Você já ficou extremamente curioso para descobrir como algo funciona? Acredito que sim, né? Isso faz parte da nossa essência enquanto ser humano, enquanto ser consciente, racional. Ser curioso. Sempre a gente está questionando, sempre a gente está perguntando, está se perguntando, né? Isso faz parte da nossa essência. Já se viu confuso, sem saber o que é certo ou errado em alguma situação? Também acredito que sim. Ou, se não, né, deveria começar a se preocupar aí, né? Faz parte da sua essência enquanto ser humano, enquanto ser racional. Ficar aqui igual ela aqui, né? Ó, meu Deus do céu, com interrogação. Ué, por que isso está errado? Por que isso está certo? Quando o professor te adverte, ué, por que ele está me advertindo? O que eu fiz de errado? Pensar, refletir, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que eu devo mudar? Será que eu não devo mudar? Quando meu pai e minha mãe chamam minha atenção, né? Quando a sociedade me julga ou quando eu julgo a sociedade, ou seja, isso faz parte de um processo, né, que é tentando descobrir como funcionam as coisas. Então vamos lá. Aqui nós temos uma tirinha, não sei se está dando para vocês ver bem aí, mas é a tirinha da Mafalda. Ela vai pegar um banquinho, vai sentar de frente para o seu pai estava lendo, né? Ela vai pegar uma jarrinha de água, um copo, vai sentar de frente ao seu pai fica na dúvida, e ela vai chegar nele e vai perguntar assim, fala assim, pai, né, o que é filosofia, pai? Então, o que você entendeu dessa tirinha? Então, ela vai fazer todo esse processo, né, para chegar no pai dele e perguntar o que é filosofia. Que tipo de resposta a personagem Mafalda espera de seu pai? Tá? Para você, o que é filosofia? E se você fosse a Mafalda, o que você esperaria como resposta? Tá? Então, o que você espera como resposta é o que eu vou trazer para você hoje. Se você não compreender, até o final da aula, você pergunte, tá? Tragam suas dúvidas, deixe suas dúvidas aí, para que eu possa, né, sanar elas, para que a gente possa compreender certinho o que é filosofia, tá bom? Então, vamos lá. Para nós começar conceituando, o que é a filosofia? Como escreve o filósofo Alberto Compani, ele vai falar o seguinte: filosofar quer dizer refletir sobre questões fundamentais da vida humana, porque quem o faz sente que precisa de uma resposta a essas questões para viver melhor. Ou seja, aqui está a essência da filosofia ou filosofar. Qual que é a essência? Refletir, tá? Refletir. O carro-chefe da filosofia é refletir. Refletir sobre o quê? Aqui está sobre questões fundamentais, tá bem formalzinha a palavra aqui. Tá? Mas eu já digo para vocês que é sobre tudo, tá? Refletir sobre tudo. Quando você reflete, quando você pensa, quando você está disposto a refletir, você está filosofando, tá? Como ele mesmo aqui diz para nós. Então vamos lá. O filósofo continua. De que jeito? Filosofa, mesmo sem saber o nome dessa atividade. Como? Como você filosofa? Quem se pergunta, por exemplo, como deveria ser uma sociedade justa? Ou como distinguir entre o que verdadeiramente sabemos e o que apenas opinamos? Também filosofa quem busca a maneira correta de enfrentar um dilema moral, ou quem quer saber se a existência humana tem um significado ou não. Então ele amplia bem para nós o conceito de o que é filosofia, tá? Por quê? Quem se pergunta, você não se pergunta também qual é o sentido da sua vida, por que você existe, tá? Por que você tem que ser submisso a certas pessoas, a uma hierarquia, tá? Você também não fica com essa questão, como que seria uma sociedade ideal, o que é uma sociedade justa, o que é justo, o que é justiça, o que seria verdade, tá? O que é bom, o que é ruim, o que é bom para você é bom para todo mundo? Você já parou para se perguntar, será que a sociedade ela é justa? Né? Será que há uma prática de bom senso justo na aplicação de dinheiro público? Ou seja, a gente fica constantemente se perguntando sobre essas questões. Então, ele vai falar para a gente que filosofa também, a gente quando está dentro dessas questões, está entrelaçado a esse questionamento, tá? Então, quando
nós estamos se envolvendo dentro desse processo, a gente está filosofando, tá bom? Aqui nós temos uma frase muito famosa, que eu acredito que vocês já tenham ouvido ou visto ela, que é a frase que ela diz o seguinte: ser ou não ser, eis a questão, tá? Essa frase ela é muito famosa, então eu acredito que você já ouviu ela. Ela traz uma inquietação muito famosa, ela foi escrita por Shakespeare, tá? Todo ser humano já formulou para si questões sobre a vida. Essa é um tipo de filosofia espontânea, tá? Que inquietação espontânea? Você já parou para se perguntar para que é que você existe? Qual é o sentido da sua vida? Quando é que você vai se formar? Se você vai estudar, se você vai trabalhar, depois que sair da escola, o que você vai fazer? Para que é que você está estudando? Qual que é o sentido de estudar? Por que você tem que estudar? Tá? Qual que é a motivação que traz você a estudar? Tá? Qual que é a motivação que traz você a ter práticas boas na sociedade? Por que você tem que ter essas boas práticas? Tá? Então são inquietações, ser ou não ser, é ser. Então é uma inquietação espontânea. Por que é que eu tenho que ser desse jeito? Por que é que eu tenho que se tornar isso? Tá? Então essa filosofia ela é algo que vem de inquietações espontâneas. Isso é diferente, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora. Isso é diferente da filosofia acadêmica, tá? Que é uma construção feita pelos gregos, desde os gregos, que moldou a tradição ocidental, tá? Então, desde os gregos nós temos uma moldação, tá? Que trouxe o que nós chamamos hoje de filosofia acadêmica. Isso daqui que nós estamos falando para vocês de inquietações espontâneas é filosofia interpessoal, da pessoa, tá? Que isso aqui é da nossa natureza. E nós temos o processo acadêmico, que é o que a gente vai ver aqui na escola, né, nas aulas, e também que a gente vê, se você for se formar na filosofia, né, na faculdade, ou se você fazer qualquer outro curso de filosofia, seja lá como for, você vai aprender isso daqui, filosofia acadêmica, tá? O que ela vai fazer? A filosofia acadêmica é a estudada, ou seja, ensinada e discutida nas universidades e aprendida nas escolas. É aquilo que a gente aprende sobre os grandes pensadores, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales, Anaximandro, e aí vai, Galileu Galilei, muitos, né? Santo Agostinho, e muitos filósofos deixaram o seu legado, a sua história, para a gente entender o processo da filosofia, tá? Então, os filósofos são aqueles que dedicam a vida a sistematizar e refletir sobre a questão filosófica. Então, eles tiveram um trâmite ali e deixou para nós um processo de como que sistematiza, como que se forma um processo filosófico. E aí nós também temos essa oportunidade de formar o mesmo processo, tá? E por isso nós não somos filósofos também, tá bom? Então, esse componente, ele é o quê? Ele é da área humanas ou de exatas? É uma pergunta muito importante, por quê? Porque nós, professores de filosofia, nós temos o costume de falar o seguinte: a filosofia, ela é a mãe de todos os outros componentes. Por que ela é mãe de todos os outros componentes? Eu vou explicar para vocês por quê. Porque lá no começo, quando eu falei para vocês, eu falei que qual que é o carro-chefe, qual que é a essência da filosofia? Reflexão, refletir, tá? Cogitação. Então, para criar qualquer outra ciência, para você criar qualquer outra coisa, o que é que você tem que fazer? Você tem que dar início de partida através do pensamento, ou seja, a nossa natureza é refletir, é pensar. Então, se você pensa, você está refletindo, tá? Você está refletindo, logo você está se filosofando, tá? Então, lá, a filosofia ela pode ser entendida como uma fonte original, ou seja, a fonte, o broto, é o início original de todas as ciências que conhecemos atualmente. Então, ela é a origem de todas as outras ciências, porque para começar qualquer ciência, você tem que ter o interesse, a motivação fundamental, tá? Sobre qualquer assunto. Então, pois os primeiros filósofos também eram como matemáticos, geômetras, físicos, químicos, historiadores, geógrafos, entre outros. Então, aqui tem alguns exemplos de ciência. Então, para que eu possa criar qualquer ciência, que eu possa dar início de partida, eu quero criar uma ciência hoje, não consigo nem cogitar uma ciência, mas eu quero criar uma ciência hoje, por exemplo, eu tenho que começar a processar ela aqui, tá? Eu começo a filosofar, eu começo a projetar, arquitetar, fazer todo um processo, né, científico para poder criar ela. Então, por isso que nós chamamos que a filosofia, por isso nós entendemos que a filosofia ela é a fonte original, a fonte de origem de todas as outras ciências, tá bom? Então, ela não está limitada apenas a um campo de realidade. Ela não é mais, a gente não pode entender a filosofia somente como um campo, a filosofia. Você vai entender só ela? Não. Há vários campos de investigação. Dentro da própria filosofia, a gente vai entender lógica, metafísica,
ética, que é extremamente importante. Quando a gente vai entender ética, a gente vai entender os valores, como que se forma a pessoa, como se forma o cidadão, como se formam os seus valores de juízo e tudo mais, a política, como que se forma a organização da polis, cidade-estado, tudo mais, como que o sujeito se forma, epistemologia, filosofia da ciência, filosofia religiosa, estética, questão de gosto, juízo de beleza, que é muito importante, linguística e aí por diante, tá? Então a gente vê que ela é uma área bem rica de informação, tá? Aqui nós temos o período da filosofia, tá? Percurso histórico dela. Então nós temos a filosofia antiga, que foi quando ela nasceu. A filosofia ela nasceu por volta do século 7 a.C. E aí a filosofia antiga ela vai até o século 5 depois de Cristo. Depois nós temos o outro processo filosófico que começa a filosofia medieval, que é pega do século 5 depois de Cristo, vai até o século 15 depois de Cristo. Nós temos a filosofia moderna, que pega do século 15 depois de Cristo, vai até o século 18 depois de Cristo. E nós temos a filosofia contemporânea, que vai do século 19 até o atual, tá? Então nós temos aqui uma reta numérica para a gente poder compreender, que pega do século 7 a.C. até os séculos de hoje, tá bem? Bom, pessoal, a aula de hoje era sobre isso. Espero que vocês tenham compreendido o que é filosofia, tá? Então hoje nós entendemos basicamente o que era isso, a disciplina, o que é a proposta desse componente, tá? E que nós temos, a proposta é que você possa se formar um ser de reflexão, tá? Um ser pensante em outros lugares do mundo, na escola, e que não fique somente com aquilo que propõe para você, que você seja um ser mais extraordinário, ok? Até mais!